Fala galera, beleza? Eu me chamo Lucas Dantas e seja bem-vindo a mais um Filmografia. Roda a vinheta! Predators that exploit weakness, tracks its prey like a game, seems to enjoy it. They're fast! Now not in the presence of nice guys. The Predator. O filme da vez é o filme que estreou na última quinta-feira nos cinemas do Brasil e do mundo, o novo filme da franquia O Predador. Antes da gente entrar no mérito da crítica, eu preciso explicar pra vocês algo a respeito do filme. O filme se trata de um reboot da franquia. O que se chama reboot? O que é reboot, Lucas? Reboot é quando um estúdio que detém determinado personagem ou determinada marca acha conveniente reescrever a história do personagem de uma nova forma, com uma nova mitologia, novos diretores, novos protagonistas, ignorando os filmes anteriores. Ou seja, O Predador, que é de 2018, não é uma continuação direta de Predadores de 2010, é uma nova história. Nós temos visto muito isso ultimamente no cinema, muitas franquias têm tomado reboot. Um caso recente é a franquia Tomb Raider, que no início dos anos 2000 era protagonizado pela atriz Angelina Jolie e hoje, em fevereiro desse ano, passou a ser protagonizada pela atriz vencedora do Oscar, Alicia Vikander, no papel de Lara Croft. Voltando ao filme, o que são predadores? Pra quem não conhece, nunca assistiu nenhum filme do Predador, eu explico. Predadores são uma raça alienígena que vive pela batalha e pela caça. Eles vivem na sua sociedade, eles lutam o tempo inteiro. Eles visitam outros planetas para explorar e para encontrar rivais à sua altura. Quando eles encontram, eles os desafiam, lutam, matam e como recompensa eles levam a cabeça ou a coluna. Assim que chegam em seu planeta, eles mostram essas provas de vitória e são recompensados com patentes militares ou com outros prêmios. É uma sociedade que vive basicamente da batalha, entendam isso. Como começa o novo filme? Uma nave alienígena de um predador cai na atmosfera da Terra e prossegue em direção ao México. E ela cai numa localidade no meio da missão do Capitão McKenna, interpretado pelo ator Holly Broadwood. E aí o que acontece? Em vez de ele fugir diante daquela explosão e todo aquele fogo, ele decide investigar a nave. Chegando lá, quando ele abre, ele encontra a máscara do predador e a sua manopla característica. De repente, seus colegas de equipe começam a morrer assassinados e ele não consegue ver o que tá matando. Ele esconde a máscara na mochila e foge daquele lugar. E aí então que o enredo começa a se desenvolver. E aí você pensa logo no primeiro ato, não, agora vai, o negócio vai começar a ficar bom. E aí nós somos apresentados a outra protagonista, que é a Dra. Brackett, interpretada pela atriz Olivia Munn, que é uma pesquisadora bióloga e que conhece a essência dos predadores. Ela já havia estudado dos alienígenas e ela acredita no processo de evolução, principalmente no que diz respeito a essas criaturas. E aí o tempo vai passando e o filme vai se desenvolvendo. Só que o filme tem grandes falhas estruturais. A primeira delas é que ele não acerta o tom. O filme não sabe qual tom seguir. Inicialmente a proposta do filme é ser um filme de ficção científica / ação. Mas os Predadores antigos são filmes que misturam ficção com terror. E o filme, nessa tentativa de misturar as propostas, acaba não chegando em ponto nenhum. Ele acaba se tornando mais um filme de ação genérico, como qualquer outro que existe hoje em dia no cinema. Inclusive, pode ser por causa dessa banalização dos filmes de ação que eles atualmente estão em declínio, tendo algumas poucas franquias conseguido se sustentar no meio cinematográfico, como por exemplo Missão Impossível, estrelada pelo Tom Cruise, que está no ar desde 1996. E aí voltando, pelo tom do filme, você vê que vai ser um filme de ação, não um filme de ficção. Bom, até aí tudo bem, é uma reorigem, é um reboot e talvez a gente consiga tirar algo proveitoso disso. Mas aí vem outro problema no filme. O filme tem alívios cômicos demais. Ele possui pelo menos 4 personagens que são essencialmente só para alívio cômico. E é muito exagerado. Existem muitas piadas fora de hora, muitas piadas que não têm necessidade. O terceiro ponto negativo do filme. O filme usa um recurso cinematográfico muito comum no meio do Predador, mas de forma exagerada. O gore. O que é gore? Gore é quando existem cenas ao vivo de mutilação, de gente perdendo a cabeça, de gente perdendo o braço. Os filmes antigos do Predador também tinham isso e isso é característico dele. Só que é usado de uma forma tão exagerada e tão mal feita que você vê que é tosco. Você consegue ver que as tripas são falsas e você consegue ver que as mutilações são
são bobas. Até mesmo tem uma determinada cena de uma mutilação, que é num braço, que acaba sendo uma coisa muito pastelão usada pelo próprio Predador. E isso meio que descaracteriza a seriedade do vilão. Quem já viu os filmes antigos sabe. O terceiro problema é que os personagens do filme são extremamente estereotipados. O Capitão McKenna tem uma necessidade muito estranha de se afirmar. Ele precisa mostrar que ele é um cara muito bad boy, que ele gosta de matar, que ele sente prazer de matar e que aquilo é muito bom. Só que isso fica desnecessário, porque ele é mais um protagonista que mostra que é o cara. Todo filme de ação é assim. E voltando ao que eu falei no início, não era a intenção não era ser um filme de ficção. Por que tem um protagonista de um filme de ação num filme de ficção? A única pessoa que você pode chamar de cientista, que é a Dra. Bracker, interpretada pela Olivia Munn, é mais acaba se tornando a mocinha que precisa ser salva pelo protagonista, que é o Capitão McKenna, que é sinistro. De nada ali existe, nada ali inspira uma ficção, inspira o tradicional roteiro de um filme de ação. E isso é uma coisa que tá saturado, o mercado tá saturado disso. O ponto positivo é que eles mantiveram bem o Predador. Em termos de característica, em termos de habilidades, ele fica invisível como nos filmes antigos. Ele é letal, usa dardos, usa lança, usa pistola. Ele usa um monte de artifícios que mostram realmente que sustentam que ele é um grande guerreiro no planeta dele e como invasor também é um adversário muito forte. Isso é um ponto positivo. Se você quer assistir esse filme acreditando que vai ser como os anteriores, olha, você vai ficar bem decepcionado, porque não é a intenção. A intenção era ser realmente um reboot para dar uma nova origem, mas infelizmente o filme não consegue fazer isso. Ele consegue jogar o Predador, que deveria brilhar, porque o nome dele tá no filme, ele é o nome principal, e jogam o cara simplesmente como um coadjuvante. Deixam o Capitão McKenna brilhar, como se ele fosse uma réplica do Exterminador do Futuro, que mesmo diante de alienígenas ele vai lá, mata, acabou, ele não sente nem medo diante do Predador. Entendeu? Você vai encontrar milhões de outros filmes no mercado que fazem a mesma coisa. E aí? Qual a intenção? Não é pra ser um filme de ficção? Então por que um filme tão voltado pra ação? Mas também tem, além do Predador, tem outros pontos positivos. As cenas de ação são bem construídas, a computação gráfica usada pra fazer as naves, pra fazer toda a tecnologia do Predador é bem avançada, mostra realmente, dá a ideia de uma civilização avançada. Tem pontos positivos, não é só pontos negativos, mas em si existem muito mais erros e muito mais falhas do que pontos positivos em si. Compensou eu ir assistir? Não. Embora eu goste de ficção, ele não é um filme de ficção, é um filme de ação. Mas se você gosta de filmes de ação com mutilação, com morte, com uma criatura que quer destruir boa parte da humanidade porque ela tem uma missão, então esse filme é pra você. Mas se você é um fã antigo do Predador, olha, infelizmente esse reboot não vai te servir. O slogan principal do cartaz é Predador, a ameaça evolui. Aí você me pergunta, a ameaça evoluiu? Não evoluiu não, inclusive voltou uns 12 passos pra trás. Se você gostou, curte, compartilha, deixa seu like e se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificação também pra você saber quando vai ter vídeo novo. E assim o canal cresce, você me ajuda e a gente só se diverte junto. Fiquem na paz, até o próximo Filmografia e a gente se vê por aí.